Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês nesse domingo e um dia muito especial para nós como igreja. E para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou um dos pastores da nova geração, em especial dos pré-adolescentes. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz em ver hoje um momento especial para nós, o batismo da Yasmin, tomando decisão de seguir por Cristo Jesus. Tenho certeza que você se emocionou, como eu também me emocionei, e foi muito bom poder ver isso. Mas bom, queridos, hoje é um domingo especial, onde nós vamos falar sobre como levar os nossos filhos, ou a nova geração, a um próximo nível. E esse foi o tema do acampamento dos pré-adolescentes desse ano. O acampamento que nós tivemos cerca de 230 pré-adolescentes, a gente teve lá 80 voluntários, todos focados em levar pré-adolescentes a um relacionamento crescente com Jesus. E o acampamento foi incrível. O acampamento a gente viveu coisas maravilhosas. A gente riu, a gente chorou, a gente brincou, a gente fez novas amizades, fizemos compromissos com Deus. Mas tem coisas que a gente não sente saudade do acampamento. E aí você me pergunta, Arthur, mas o que você não sente saudade no acampamento? Pessoal, eu não sinto saudade da chubasa. E o que é isso, Arthur? É a mistura do chulé, bafo e asa que tem no acampamento. É uma coisa incrível que você só vê de fato em acampamentos. Um pré-adolescente que vai para aqueles dias e passa 3 dias com a mesma blusa, sem tomar banho e sem escovar o dente. Então é aquela coisa, você quer estar perto, precisa estar perto, mas às vezes não consegue, sabe? É uma dificuldade muito grande. Essa é uma das coisas que eu não sinto saudade do acampamento. Mas brincadeiras à parte, foi um tempo incrível, um momento de fato maravilhoso. E muitos pré-adolescentes voltaram, e a gente está há alguns dias, detalhe, do acampamento dos adolescentes. E nós temos cerca de 250 adolescentes indo para esse acampamento. Então já esteja orando pela vida do pastor Felipe nesse sentido, tá? Mas muitos pais chegaram até mim logo depois do acampamento e falaram assim, Arthur, eu preciso de algo para você. E eu, curioso em querer saber, falei assim, não, pode falar. Eles, meu filho, ele voltou diferente. Meu filho voltou, cara, com os olhos brilhando. Meu filho voltou com o coração pulsando. E eu confesso que eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Até porque, de fato, eles voltaram diferentes. Eles voltaram com um coração mais voltado e inclinado a buscar a Jesus. Até porque esse é o nosso maior foco aqui. Levar pré-adolescentes, levar crianças, levar adolescentes, jovens ao relacionamento crescente com Jesus. Ou seja, levar eles para um próximo nível. Mas sempre fica a pergunta, como que a gente sustenta isso? Como que a gente mantém a chama acesa em relação a esse iniciar, ou esse começo de trajetória na vida com Jesus? Como levar os nossos filhos, ou a nova geração, a um próximo nível? Até porque a nossa maior luta é para que eles não vivam algo baseado na emoção, mas baseado sim em convicção. E eu entendo que esse é o nosso maior desejo. E eu entendo também o coração dos pais em relação a isso. Porque vocês de fato estão preocupados com o futuro. De fato estamos preocupados com o amanhã, como que vai ser, o que eles vão ser. Realmente, a gente tem essa preocupação. Mas uma das maiores preocupações que nós devemos ter no nosso coração é se Cristo está sendo formado neles. Até porque o culto do domingo, o acampamento, ou qualquer outra programação que ele venha participar, tem prazo de validade. Mas o nosso tempo com a nova geração e aquilo que Deus nos chamou a fazer não tem prazo de validade. E eu sei que nós queremos, nesses dias atuais, dar a melhor escola para os nossos filhos, dar o melhor esporte para que eles venham participar, o melhor celular, o melhor curso, promover neles uma inteligência emocional que faça ele ser capaz de passar por diversas dificuldades da vida, ou até mesmo que ele venha ter sucesso. Eu entendo essa preocupação, mas Deus nos chamou para levar esses filhos, essa nova geração a um próximo nível. E nós não vamos conseguir levar essa nova geração ou os nossos filhos a um próximo nível se nós não formos os primeiros a ir lá. Se nós não formos os primeiros a levá-los. Até porque a fé que mais marca um filho não é aquela que ele vê no domingo, mas é aquela que ele vê dentro de casa. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Porque a gente não pode se distrair num mundo que tem muitas propostas de distração. Então hoje, que você que está aqui,
Hoje, às vezes você está pensando assim: Arthur, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, talvez você ainda não tenha filhos, mas hoje você já é uma referência para uma criança, você já é uma referência para um adolescente, para um jovem, você serve em um dos ministérios, ou você tem sobrinhos, sobrinhas, é avô, avó, você também foi chamado a levar a nova geração a um próximo nível. Até porque nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver vários pais que levaram os filhos a um próximo nível, que ensinaram os filhos o que é mais precioso na vida. Por exemplo, uma história é a de Abraão. Abraão, nós sabemos que é o pai, chamado de pai da fé. Um pai que tomou a decisão de mostrar para o seu filho Isaac que Deus é sua maior prioridade. Chega um momento na história que Abraão, recebe um direcionamento de Deus, recebe uma ordenança direta de Deus, uma prova sobre a sua fidelidade de entregar Isaac em sacrifício. E aí então a Bíblia conta que ao chegar no monte, Abraão leva Isaac até o monte, está para sacrificar, um anjo aparece, e aí então o anjo diz: você não vai sacrificar Isaac, você já provou que você é fiel, que você realmente me ama, mas aqui está um cordeiro para você então colocar no lugar de Isaac. Ali Abraão estava ensinando a respeito do sacrifício. Ali Abraão estava ensinando para o seu filho sobre prioridades, que acima de tudo, Deus era a maior prioridade da vida dele. Outra história que nós vemos é a história de Ana, uma mãe que entregou Samuel ao propósito de Deus. Se a gente for olhar em 1 Samuel 1, nós vamos ver a história de Ana, uma mulher que clamava, chorava, pedia muito a Deus para que ela pudesse ter um filho, porque ela não podia ter. E então um dia Deus concede a ela esse pedido. E aí então Ana tem um filho. E ao invés de controlar esse filho, ela entrega esse filho a Deus. Ela confia esse filho a Deus. Ela não guardou para si, ela entregou para Deus, como um voto de confiança, para que Deus cuidasse do seu filho. Ela então levou Samuel para um novo nível de relacionamento com Deus. Outra história que nós podemos aprender algo é a história de José e Maria, pais que ensinaram sobre obediência e fé. Se a gente olhar para Lucas 2, nós vamos ver ali um momento do nascimento de Jesus. E você pode parar e pensar: mas Arthur, Jesus, o Filho de Deus, sim, ele mesmo sendo Filho de Deus, ele precisou de pais presentes, pais que eram obedientes e pais que eram fiéis, para que então ele pudesse ali sim ser cuidado, ter um exemplo de fé a qual ele pudesse seguir, porque ele estava ali também lidando com uma sociedade, com um mundo onde ele precisava sim de exemplos. E aí então José e Maria foram escolhidos por Deus para essa missão. Mas um outro pai na história que eu gosto muito é de lembrar do pai dos filhos perdidos, ou do filho pródigo, que a gente conta muito essa história, aonde o pai havia 2 filhos, um mais novo que pede a herança e vai para o mundo e aí se joga nos seus prazeres momentâneos, e um outro filho que permanece em casa, mas não tem um relacionamento com o pai. E eu gosto muito de pegar essa história porque nós aprendemos um pai que ama, um pai de graça. Mesmo que o filho venha errar, mesmo que o filho venha cometer uma falha, esse pai está de braços abertos para amar, para cuidar. Pais que mostraram o que é graça, pais que mostraram o que é obediência, pais que mostraram o que é consagração, pais que mostraram quem é a sua real prioridade. E é interessante que não é só a Bíblia que mostra isso. A nossa importância de levar os filhos à nova geração, a mais perto de Deus, a subir um próximo nível. Não, tem dados hoje que nos mostram a importância da família na fé dos filhos hoje, na fé da nova geração. Então a influência que nós temos para com nossos filhos afeta diretamente a fé deles. Por exemplo, um instituto dos Estados Unidos recentemente fez uma pesquisa onde eles trouxeram alguns dados que nos assustam. Primeiro dado é que a influência dos pais é o fator número 1 na formação da fé da nova geração. Então nós olhamos ali, a fé dos jovens reflete a fé dos pais. Então a fé vivida pelos pais no dia a dia influencia diretamente o caráter, os valores, o comprometimento que esse jovem ou esse filho vai ter para com Deus. Outro dado que me assusta muito foi recentemente divulgado pelo Barna Group,
diz que 75% dos filhos abandonam a fé quando não vem consistência nos pais. Ou seja, 75% dos jovens que crescem na igreja abandonam, citando que um dos motivos é a incoerência entre o discurso e a prática de vida em casa. 75%. Dizem que os pais ouvem a Deus, mas não vivem a Deus no seu lar, não vivem a Deus na rotina. Outro estudo que me assusta também do Barna Group, que diz o seguinte, que apenas 12% dos adolescentes dizem ter conversas significativas sobre a fé com os pais. Ou seja, cerca de 88% dos filhos crescem hoje sem ter profundas conversas com os pais a respeito da fé. Então a fé virou apenas um assunto de domingo. A fé não é o tema central da vida. Outra coisa que acontece também, de um estudo feito nos Estados Unidos, que pais ausentes espiritualmente geram filhos espiritualmente indiferentes. Ou seja, quando o pai participa da vida espiritual, participa do relacionamento crescente do filho, a chance dele não se perder na fé é de 70%. É muito alto esses valores. Então, o que eu aprendo olhando para essas coisas? Aprendo que se nós não formos os pastores, os discipuladores da nova geração, alguém vai ser. Alguém vai ser. E o mundo está cheio, queridos, de discipuladores prontos para cuidar, abraçar dos nossos filhos. Os fones de ouvido hoje que eles colocam e a gente não sabe o que eles escutam, estão discipulando os nossos filhos. As telas hoje estão discipulando os nossos filhos. Os livros que têm muitos conteúdos pornográficos estão discipulando os nossos filhos. As conversas que eles estão tendo nos corredores da escola ou na internet estão discipulando os nossos filhos. E eu concordo com Daniel Becker quando ele diz o seguinte, um pediatra, ele fala o seguinte: quem está educando os nossos filhos hoje? O YouTube, o TikToker, o gamer, o publicitário. Eles passam cerca de 4 horas na escola, 1 hora com os pais e 6 horas na internet. Então a resposta é clara de quem está discipulando a nova geração. Então, se nós não formos os pastores, os discipuladores da nova geração, o YouTube vai ser, o TikTok vai ser, outras pessoas vão ser. E é interessante que há uma série no Netflix chamada Dilema das Redes, que diz, os ex-funcionários, que trabalharam no Google e no Facebook, eles dizem que as redes sociais hoje, elas são desenhadas para viciar, são desenhadas para distrair, elas são desenhadas para manipular o comportamento humano. E um estudo da UFMG, que fez um estudo com cerca de 6 mil pais, e esse estudo trouxe um dado interessante, dizendo que 51% dos pais chegou a dizer que os filhos passam mais de 5 a 6 horas no celular hoje por dia. E os outros 24% dizem que os filhos passam de 3 horas a 2 horas por dia no celular. Se a gente for fazer um cálculo semanal, são muitas horas. São muitas horas. E esses novos educadores, esses novos pastores virtuais da nova geração estão trazendo resultados catastróficos. Eu olho essas notícias e fico assustado. Uma notícia recente saiu que um menino de 12 anos morre após um desafio online no Reino Unido. Um desafio chamado Blackout Challenge, que é um movimento que surgiu no TikTok, onde eles são desafiados a segurar, prender o ar. E aí com isso muitos adolescentes, pré-adolescentes estão morrendo. Outra notícia que me assustou muito recentemente, caso de menina que engravida após roleta russa espanta a internet. Isso é o fim do mundo. Ou seja, um adolescente de 13 anos fica grávida após uma prática sexual incomum, pouco conhecida pelos internautas. O que aconteceu? Essa menina de 13 anos foi para uma festa, e numa festa vários meninos ali sentaram em uma roda, e aí eles ficaram ali oriçados, e a menina foi ali tendo contato com todos eles. E com isso, essa menina ficou grávida. Uma menina de 13 anos. Outro dado que me assusta: jovem de 14 anos mata os pais e irmãos e finge desaparecimento da família no Rio de Janeiro. A motivação é porque ele conheceu alguém na internet e ele queria conhecer essa namorada virtual e os pais não deixaram. Outra coisa que aconteceu recentemente, e um dado que me assusta muito, é que o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet cresce cerca de 360%.
pedófilos virtuais. E a gente nem se dá conta. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós não estamos percebendo. Esses dias me deparei com uma pré-adolescente que chegou para mim e disse assim: Arthur, você não sabe o que aconteceu? Eu falei assim: me conta. Ela: Arthur, eu fui para uma festinha. E aí a primeira coisa que eu cheguei em casa e o meu pai perguntou foi quantos meninos eu fiquei na festa. Outra situação recente, eu recentemente vendo o grupo dos pré-adolescentes, teve um pré-adolescente que mandou: e aí, o que vocês estão fazendo? E aí esse pré-adolescente logo em seguida respondeu: eu estou assistindo o Round 6. Gente, uma série para 18 anos. Uma série que fala sobre suicídio. Uma série extremamente sangrenta. Um pré-adolescente assistindo uma série de 18 anos. Eu vejo pré-adolescentes, crianças hoje no Instagram, e lembrando que o Instagram é para as pessoas a partir de 16 anos em diante, vendo várias contas e ali postando fotos, e fotos perigosas, porque esses pedófilos virtuais, eles estão só de olho nisso. Eles estão de olho nisso, eles estão vendo isso, e aí eles arquitetam tudo isso. E a gente sabe que esse mercado da pornografia infantil, ele é terrível. E tudo está acontecendo debaixo do nosso nariz. Então o mundo, queridos, não está brincando em sua tarefa de roubar a infância, de matar a inocência e principalmente de destruir famílias. Por isso que nós precisamos agir rapidamente. E a realidade é que não importa o quanto o pastor pregue, não importa o quanto os líderes discipulem, não importa quanto a igreja invista, se o que o seu filho vê em casa não confirma aquilo que ele ouve na igreja, ele vai acreditar que é aquilo que você vive. Ele vai acreditar naquilo que você vive, não no que a igreja diz. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque o que mais importa, o que os pais praticam em silêncio, pesa mais do que tudo aquilo que a igreja pode gritar no microfone. Ou seja, os nossos filhos, eles aprendem com os olhos. Eles estão vendo lá no silêncio da sua casa. Eles querem ver o que está acontecendo, se aquilo que é dito na igreja é confirmado de fato em casa. E aí então a fé não é só transmitida por palavras, mas é transmitida também por exemplo. Até porque a Bíblia vai dizer, sim, que ao ouvir o Evangelho, então ouvindo o Evangelho nós vamos, de fato ter fé em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem. Mas eles só vão aprender sobre a fé e como viver a fé através do exemplo. Eles estão ouvindo, mas eles precisam ver. E a realidade, queridos, é que os nossos filhos, eles sabem quando nós estamos calados, e se nós estamos orando ou não orando, mesmo calados. Eles sabem se a gente ora ou nunca ora, mesmo estando calados. Eles sabem quando abrimos a Bíblia em casa, ou a Bíblia é apenas um utensílio que nós trazemos no domingo. Eles sabem. Eles sabem se Deus é uma prioridade para nós, ou é só uma obrigação no checklist da nossa semana. Eles sabem. Até porque a fé que nós vivemos em silêncio, nos bastidores da vida, é isso que vai moldar o coração deles a longo prazo. Então você pode colocar ou enviar ele para o melhor acampamento, para a melhor igreja, com os melhores líderes, mas se ele não vê Jesus na sua rotina, ele vai achar que tudo isso que ele está vivendo é um show. É algo muito bonito, mas não é algo real. Então é o que a gente precisa estar atento. E recentemente estava olhando um texto que mostra a história de um homem, que é um exemplo para nós. Eu acredito que muitos de vocês não conhecem, ou até podem ter lido essa passagem, mas não pararam para analisar um pouco mais da vida desse homem. Esse homem, ele aparece em alguns momentos na Bíblia, e um desses momentos se encontra em Marcos 1, versículo 19 e 20. O texto diz o seguinte: pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com empregados. Eu quero falar hoje rapidamente sobre Zebedeu. Esse homem que a gente vai olhar, não tem muita informação sobre ele, mas o que tem de informação nós podemos tirar conclusões muito importantes. Zebedeu, meus queridos, quem foi esse homem? Eu tenho certeza que você nunca daria esse nome para o seu filho,
porque é certeza de bullying. Mas Zebedeu, ele foi um homem casado com Salomé. Zebedeu, ele foi pai de Tiago e João. Zebedeu, ele foi um pescador bem sucedido. E bem sucedido porque ele tinha empregados, então é bem possível que ele tinha uma frota de barcos. Ele era bem conceituado, ele tinha uma boa reputação. Outra coisa que nós vemos também, em alguns momentos da Bíblia, é que ele era de fato um homem generoso. Até porque ele contribuía com o ministério de Jesus, ele apoiava os filhos. Outra situação que nós vemos da sua generosidade é quando Salomé, uma das mulheres ali que vão até o túmulo de Jesus, ela leva perfumes. E naquela época perfume era caro. Então não era um homem que tinha medo de investir e ser generoso. Mas Zebedeu também era um homem de fé. Até porque, quando a gente olha para o significado do nome de Zebedeu, significa presente de Deus. Então, por receber esse nome, é bem possível que ele seja filho de judeus. Pessoas que amam a Deus, que conhecem a lei e que receberam essa verdade e passaram de geração em geração. Pela localidade, por aquilo que os filhos de Tiago e João, na verdade o filho de Zebedeu, Tiago e João, eles acreditavam e seguiam a João Batista, é bem possível que Zebedeu também era um discípulo de João Batista. E a gente pode concluir algumas coisas, que Zebedeu de fato era um homem religioso, um homem que criou os seus filhos em um ambiente de fé, ensinou os seus filhos a amarem a Deus. E na cultura judaica, ela sempre indica a proximidade, quando os filhos trabalham com o pai. Então ali havia um relacionamento próximo, não era um relacionamento que tinha barreiras. Não, os filhos ali estavam de fato junto com o pai, desejando crescer com o pai, motivando o pai. Então era uma relação muito boa. Os pais e os filhos ali tinham uma relação muito boa. Mas uma das coisas mais maravilhosas que a gente aprende com a história de Zebedeu é que Zebedeu foi um pai que preparou os filhos para reconhecer a voz do mestre. Ele preparou os filhos para reconhecer a voz do mestre. O texto que a gente acabou de ler vai dizer algo muito interessante, que chega o momento que Jesus viu Tiago e João. Então Zebedeu, ele vê a cena de Jesus vindo ao encontro, vendo Tiago e João, olhando para os seus filhos. E aí então, de forma imediata, a gente vê o texto dizendo que Jesus os chama. Jesus chamou Tiago e João. E logo em seguida vem a resposta de Tiago e João. Eles então abandonaram tudo e seguiram, deixando o seu pai com os seus barcos e os empregados. Eu fico imaginando a atitude de Zebedeu aqui, vendo Jesus chegar e chamar os seus filhos. E é interessante que Zebedeu não impediu os seus filhos. Zebedeu não foi aquele homem que ficou parando e pensando: quem vai cuidar dos barcos? Quem vai cuidar agora da nossa frota? Quem vai sustentar a casa? Não, Zebedeu simplesmente deixou os seus filhos irem. Mas por que Zebedeu deixou os seus filhos irem? Porque Zebedeu, ele preparou esse caminho. Zebedeu ensinou seus filhos a reconhecerem a voz do mestre, quando o mestre aparecesse. A verdade é que Zebedeu não formou empreendedores. Ele não criou os seus filhos para os barcos. Ele criou discípulos. Ele ensinou a ser discípulos. Ele criou seus filhos para o reino. Para o reino. E Zebedeu permitiu que os filhos fossem, que seguissem o mestre, porque ele tinha certeza que os filhos reconheceriam a voz do mestre quando ele chamasse. Então quando Jesus chegou, os filhos ouviram a voz do mestre e então o seguiram. E Zebedeu fez aquele papel de bastidor, de sustentar, de dar direção, de preparar os filhos para brilharem à luz de Deus. E então ele não é um homem conhecido, mas os seus filhos são. E seus filhos são conhecidos não pelo sucesso, pelas posses, pela fama, pelo dinheiro que ganharam, mas hoje eles são conhecidos como exemplos de amor a Deus, de pessoas que nos ensinam como amar a Deus. E a grande pergunta é: se um dia Jesus passar, na verdade já está passando, qual que vai ser a nossa postura? Será que a gente pode responder essa pergunta com tranquilidade? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a reconhecer a Jesus, ou a voz de Jesus quando Ele chama? Isso é muito importante a gente parar e pensar. Será que nós estamos fazendo bem esse papel? Eu lembro uma história rápida, onde meus pais,
eles estavam indo para Recife, voltando para Recife. Eu decidi ir para o seminário. E eu fico imaginando a mente do meu pai, pensando, o Arthur ser pastor, ele não vai ganhar dinheiro. A fama dos pastores hoje é de roubar dinheiro. A fama dos pastores hoje é de não ter sustento, de não ter uma vida boa. Eu não quero isso para o meu filho. Essa era a mentalidade do meu pai. Ele queria que eu fosse para o exército, pessoal. Duro, né? Exército. Se era uma coisa que eu falava assim, pai, não vai rolar, eu sou Nutella. Sabe? E aí, para minha mãe, estava tudo tranquilo. Ela estava assim, feliz da vida. Mas chegou um dia que minha mãe foi para Recife. Ficou eu e meu pai alguns meses em Limeira. E ali eu tentando negociar algumas coisas com o seminário, o valor do seminário que era alto. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, cara, na hora que eu contar pro meu pai que o valor do seminário subiu, ele já vai falar assim, esquece. Eu cheguei pro meu pai, o valor do seminário subiu, não vai dar para eu ir e tudo mais. E ele falou assim, peraí, eu não te ensinei a desistir. Peraí, eu não te ensinei a parar. Eu não te ensinei isso. Eu te ensinei a progredir. Eu te ensinei a ir em frente. Se é o seu sonho, você vai correr atrás do seu sonho. Se é Deus te chamando, então você vai seguir esse chamado. E aí então eu lembro que ele falou assim, ó, não tem dinheiro, mas lembra o período que você trabalhou na Burigoto? Lá você recebeu um dinheiro. Você não precisa usar mais esse dinheiro agora. Usa esse dinheiro para pagar o seminário. Você não precisa pagar, comprar um celular novo, computador. Não, usa esse dinheiro para pagar, investir naquele seu sonho. E gente, essa resposta do meu pai foi uma direção de Deus, porque eu imaginava que ele não ia responder isso. Ele respondeu algo totalmente diferente. E foi muito interessante que um tempo depois, meus pais já em Recife, eles então frequentando uma igreja, e aí então perguntaram para o meu pai, o que seu filho faz? E meu pai falou assim, ele é pastor. E aí todo mundo ficou, né, olhando para ele, e falou, nossa, pastor? Hoje meu filho é pastor. E eu tenho muita felicidade. Eu estou muito orgulhoso do meu filho, porque de fato ele decidiu seguir o caminho dele. E uma coisa que mais me marcou, ele falou o seguinte, eu perdi para Deus. Ele falou, eu perdi para Deus, porque eu queria ele no meu exército, eu queria ele no exército do Brasil, mas Deus quis ele no seu próprio exército, no exército que vai muito além do meu, ou daquele que eu servi, ou do meu sonho para o meu filho. Deus tinha um sonho muito maior. Sabe, aquilo para mim foi uma confirmação de algo assim, é uma direção daquilo que Deus quer. E Ele preparou esse caminho, minha mãe preparou esse caminho. E esse é o nosso chamado, aquilo que Spurgeon diz, né? Treine a nova geração no caminho que ela deve seguir, mas certifique-se de andar nesse caminho você mesmo. Nós precisamos sim se atentar a isso. Os nossos filhos não precisam de uma boa escola, os nossos filhos não precisam de boa roupa, os nossos filhos não precisam de uma agenda cheia, por mais que isso seja importante, mas eles precisam em tudo da nossa presença, eles precisam de Bíblia aberta, eles precisam de oração, eles precisam ver isso, eles precisam ver a nossa atitude dizendo vamos orar juntos, eles precisam ver a nossa atitude, vamos ler a Bíblia juntos, vamos estudar juntos. Os nossos filhos, eles precisam não ver uma fé bonita do domingo, eles precisam ver uma fé firme no dia a dia, de segunda a segunda. É isso que os nossos filhos precisam ver. Mas uma realidade que eu tenho visto e que tem acontecido muito nos nossos dias é que chega o domingo e aí então o pai começa a criticar o culto, começa a criticar o que aconteceu no culto. Sabe o que o seu filho vai entender? Ele vai entender que a igreja não é digna de confiança. Eu vejo situações onde o filho só vê o pai orar, ou a mãe só orar no culto, não ora em casa, não tem tempo de oração em casa. Sabe o que ele vai entender? Ele vai entender que isso é apenas um ritual, que deve ser feito apenas no domingo, não é um relacionamento. Outra coisa que vai acontecer é que se o filho te enxerga servindo apenas na igreja, sendo um baita exemplo na igreja, nunca fala de Deus fora da igreja, ele vai achar que tudo isso aqui é apenas um prédio, aonde de fato aqui nós precisamos ser alguém, ou algo, ou fazer tudo certinho. Lá fora nós não precisamos ser, de fato, imagem e semelhança de Jesus. Nós cobramos dos nossos filhos que eles sejam obedientes, mas lá fora nós não damos exemplo de sermos obedientes ao chamado do nosso Pai, Deus. Como que eles vão aprender sobre isso? Isso é uma realidade que tem acontecido. Nós não estamos preparando o caminho,
nós estamos criando barreiras em relação ao caminho. Nós somos chamados de fato para quebrar essas barreiras. E como nós quebramos essa barreira? Se você quer levar o seu filho ao próximo nível, nós precisamos sim nos engajar na palavra. Porque é a palavra que vai levar os nossos filhos a um próximo nível, vai levar essa geração a um próximo nível. E o texto vai dizer o seguinte, Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7, guarde sempre no coração as palavras. Mas para guardar no coração nós precisamos buscar constantemente. A nossa fé, ela tem uma base de conhecimento, queridos. E a fé, ela vem pelo ouvir. E à medida que a gente ouve, à medida que a gente busca, à medida que a gente cresce em um conhecimento da verdade, da palavra dele, nós entendemos que nós vamos enchendo tesouros no nosso coração. Porque a palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos. E à medida que a gente vai enchendo o nosso coração desse tesouro, no dia a dia a gente vai distribuindo esse tesouro aos nossos filhos. Nós vamos distribuindo. Até porque eu sei que a tarefa é difícil. Trabalhar com nova geração vai exigir muita paciência. E o texto vai dizer algo que também é muito importante, que é a repetição. Repetir. Mas se o nosso coração está cheio da palavra, consequentemente nós falaremos sobre a palavra. Nós repetiremos sobre a palavra. Nós ensinaremos sobre a palavra. Até porque a Bíblia diz que o coração fala daquilo que... Na verdade a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a repetição, a conversa com os nossos filhos vai ser algo natural. Vai ser algo que vai surgir ao longo da vida, na rotina da vida. Mas nós precisamos estar com o nosso coração cheio. Então o processo é esse, é guardar a palavra, repetir constantemente e conversar. Esse texto nos mostra o que é discipulado. Esse texto nos mostra como discipular. Então o discipulado acontece na rotina e não na igreja. O discipulado exige presença, fé, coragem, prioridade. Mas o melhor de tudo, queridos, ele não exige que nós sejamos pais perfeitos, mas exige que nós sejamos pais disponíveis. A gente não precisa ter um diploma de teólogo, a gente precisa ser presente. A gente não precisa saber tudo, mas nós precisamos abrir a Bíblia com os nossos filhos. Não devemos ser casuais, nós devemos ser intencionais. Eu concordo muito com o que Lutero diz. Ele diz algo muito interessante. Ele fala que pais devem considerar que, além de nutrir os seus filhos e garantir a sua educação, seu dever mais elevado é trazê-los ao conhecimento de Deus e ensiná-los a confiar em Cristo. Essa é a nossa maior decisão. Esse é o nosso chamado. E à medida que os pais se envolvem nisso, queridos, nós vamos ver grandes transformações na família. Grandes transformações. Mas para que vivamos isso, para que preparemos o caminho, para que ensinemos sobre a palavra de Deus, nós precisamos tomar uma decisão. A decisão vai levar os nossos filhos, a nova geração, a um próximo nível. E o texto de Josué 24:15 vai dizer: portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos de seus antepassados, que vocês serviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Mas quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma decisão. É muito interessante que nesse momento Josué ele convoca o povo. Ele convoca o povo a deixar os ídolos. Ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a mergulhar num relacionamento com Deus, a buscar a Deus em todo o tempo. Mas ele chama o povo a uma decisão. Ele não está se importando com aquilo que os outros vão pensar. Ele não está se importando com aquilo que a sociedade vai pensar. Não, ele toma uma decisão. Ele diz o seguinte: se vocês não quiserem, o problema é de vocês. Mas eu vou tomar uma decisão. Eu e minha família serviremos ao Senhor.
E uma coisa que a gente precisa aprender, que quando o texto diz, eu e minha família serviremos ao Senhor, essa é uma decisão e não uma promessa. Tem muita gente que pega esse texto e coloca na Bíblia aberta lá de casa, assim, sabe? Aquela coisa do mantra. Tem muita gente que pega, faz um quadro e cola na parede, deixa lá na parede. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como se fosse uma promessa. Mas na verdade, o texto nos ensina que é uma decisão. É uma decisão. Uma decisão diária. Servir significa aqui se render. Servir aqui significa seguir alguém. É deixar ser direcionado. Então o texto está nos ensinando que nós precisamos tomar uma decisão. E a maneira que vivemos demonstra aos outros essa seriedade, esse compromisso. Então Deus nos chama a tomar essa decisão, a não sairmos daqui da mesma forma, mas de fato mudarmos o nosso estilo de vida, mudarmos a nossa posição, a nossa postura de agora em diante. E queridos, esses dias eu estava assistindo uma série, e essa série mexeu muito comigo, né? E o personagem principal dessa série é esse cara aqui. Tá lá, pai do ano, né? Vem um tiro, quebra tudo, porque de pai do ano ele não tinha nada. E ele fala algo que é muito pesado. Ele diz o seguinte: tempo de qualidade é uma mentira confortável que inventaram para aliviar a culpa da ausência. E na hora que ele falou isso, para dar um contexto para você, ele como personagem principal, ele era um pai que viveu de muitas mentiras. Ele perdeu a sua família por conta dessas mentiras. Ele ficou focado somente no seu trabalho e se esforçava apenas no seu trabalho. E com isso, ele foi perdendo a família. E ele estava ali num diálogo com outra pessoa. E ele então vira para essa pessoa e diz: olha, eu tenho experiência para dizer. E o que eu estou dizendo é: o tempo de qualidade é uma mentira confortável que inventaram para aliviar a culpa da ausência. E ele continua dizendo que tempo de qualidade não é os 15 minutos finais do dia que você dá para o seu filho. Ele continua dizendo: se você quer de fato dar um tempo de qualidade para o seu filho, o tempo de qualidade acontece quando ele se machuca no futebol e você está lá. Tempo de qualidade acontece quando ele está com uma dúvida de lição de casa e você está lá, mesmo não sabendo, você vai lá estudar para ajudar. Tempo de qualidade é você ajudar ele a lidar com conversas difíceis e ter conversas difíceis com seus filhos. Tempo de qualidade é você parar de mentir e enganar o seu filho, a sua esposa. E, gente, eu fiquei pensando sobre isso e bateu muito em mim em relação a isso. Porque tempo de qualidade é estar na porta da escola quando seu filho vem irritado e você poderia ali conversar com ele para saber o que aconteceu e ali aproveitar essa oportunidade para direcionar o coração dele para mais perto de Cristo. Mas o que acontece é que muitos pais veem o filho irritado e dão um celular para ele se acalmar. Tempo de qualidade acontece na mesa do jantar, quando todo mundo está ali reunido e vocês estão conversando sobre o dia. Não quando cada um está no seu celular vendo as notícias do dia. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade acontece quando tem aquela apresentação na escola, uma competição pequena que seu filho te convidou a participar. Aí você está lá, incentivando, vendo. Mas o que acontece é que a gente dá mais prioridade para o trabalho, para as reuniões e para tantas outras coisas, do que aproveita esse momento. Tempo de qualidade acontece no quarto à noite. Sabe aquele momento que seu filho não para de falar? Tempo de qualidade acontece aí, quando você aproveita que ele está falando muito. Mas o que a gente faz? Quando ele está falando muito, a gente vai lá, está na hora de você dormir. E aí você vai lá, fecha a porta e vai para o seu celular para você ver o que aconteceu ao longo do dia, para você ver a rotina do dia, para você ver a agenda do trabalho que você vai ter no outro dia ou na manhã seguinte. Tempo de qualidade acontece no domingo de manhã ou no domingo à noite, quando você fala assim: nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja. E quando você sai da igreja, você conversa com seu filho sobre aquilo que ele aprendeu no Red Kids, sobre aquilo que ele aprendeu no Pulso Pré-Adolescentes, aquilo que ele aprendeu de sexta-feira à noite.
Isso é ter tempo de qualidade, isso é saber sobre. Tempo de qualidade acontece quando você não menospreza os sentimentos que seu filho tem. Tempo de qualidade acontece quando o seu filho quer mostrar aquele vídeo bobo do YouTube. Só que você fala assim, não, deixa para depois. Não, assista o vídeo bobo. E tem muito pai que fala assim, não, Arthur, mas eu estou monitorando tudo que ele está vendo. Deixa eu dizer, eles já sabem enganar você. Eles já sabem burlar o sistema. Eles já sabem. Monitorar, gente, não é apenas no aplicativo. Monitorar é estar junto. Isso é monitorar. Monitorar, na verdade, tempo de qualidade é quando você está junto com seu filho jogando videogame. E vendo o jogo que ele está jogando. Participando da vida, participando do cotidiano. Só que deixa eu dizer algo para você. Meu coração dói com algumas coisas que têm acontecido. Quando os filhos não são prioridade. Recentemente, nós iniciamos um processo de transição da nova geração. Do Kids para os pré-adolescentes. E no primeiro semestre agora, nós tivemos uma transição de cerca de 100 crianças, vinda do Kids para os pré-adolescentes. Então eu recebi uma lista de 200 e poucos contatos dos responsáveis. Eu mandei mensagens para todos eles, 200 mensagens, convidando eles para participar de um grupo, onde ali eu ia explicar sobre a transição. Sabe quantos entraram no grupo? 46. E o pior, nós queremos um manual informando sobre a mudança, o que mudaria, como seria, sinais de como o filho teria dificuldade com a mudança. Fizemos um guia mostrando para os pais como conversar com os filhos sobre a mudança. Enviamos esse manual no grupo. Sabe quantos baixaram esse manual? 16. E um dia antes de eles subirem, nós fizemos uma reunião online para explicar sobre o ministério, para explicar como o ministério funciona, nossa filosofia. Sabe quantos participaram dessa reunião? 9. 9. E me dói o coração ver esse tipo de situação, porque depois tem muitos pais, para mim, para o Abner, para o Felipe, para o Lucas, desesperados porque estão perdendo os filhos, e acham que nós somos assim os milagreiros, acham que a gente vai conseguir fazer tudo. Deixa eu dizer, queridos, não, nós somos limitados. Nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que vocês sejam também os pastores dessa geração. Sabe, é difícil. Nós precisamos do apoio de vocês. E aí então nós investimos em acampamento, a gente investe em Rede College, a gente investe em tantas coisas. A gente tem uma lojinha cheia de materiais ali que você pode comprar e vai ajudar você a crescer. Recentemente a gente lidou com uma situação onde uma criança queria uma Bíblia. E aí então ela de fato não sabe ler. E aí os pais ali olhando a Bíblia e tudo mais. E aí o pai vira para a mãe e diz o seguinte: olha, você lembra que ela não sabe ler, então você sabe quem que vai ler para ela. Você vai ter que ler para ela. E aí então a mãe fala: já que eu vou ter que ler, então eu não vou comprar não, vamos embora. A gente tem tantas coisas para investir na nova geração. Mas Arthur, acampamento é caro. O curso do Red College é caro. Tem curso do Red College online gratuito para você aprender sobre a Bíblia. Sabe, tem tantas outras coisas. Vocês, na verdade a gente envia constantemente devocionais mensais nos grupos dos pais. A gente envia guias para você conversar com seu filho sobre aquilo que ele aprendeu. Ele recebe atividade. A gente posta várias vezes no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, devocionais. Tem lá podcasts hoje que a igreja está postando, onde fala sobre sexualidade, fala sobre finanças, fala sobre mundo digital. Tem ferramentas, músicas estão sendo produzidas para ensinar essas crianças a adorar. Tem kit de primeira vez com gibi sobre a história de Jesus. Sabe, tem jogos, tem muitas coisas que nós hoje oferecemos para a nova geração. Tem professor que está se dedicando, tem professor que está estudando, a galera que está aprendendo sobre teatro, aprendendo a atuar para que as crianças possam aprender através do teatro. Pequeno grupo, tanto para o Kids como para os pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E ontem me doeu o coração, porque foi dia sim dos pequenos grupos dos pré-adolescentes. Eu sei, gente, que imprevistos acontecem, mas ontem tivemos mais faltas do que presentes.
Isso me dói o coração. Tem ministério de aconselhamento, tem ministério hoje de acolhimento especializado para crianças especiais, porque elas precisam ouvir do Evangelho. Sabe, então a nossa igreja está trabalhando, está fazendo, mas nós precisamos que a igreja se levante e venha junto conosco. Nós precisamos que os pais se levantem e venham junto conosco. O mundo não está brincando na tarefa de levar os nossos filhos para mais distante de Deus. Nós precisamos de vocês. Até porque, queridos, ser pai e mãe é estar disponível no ordinário, é no cotidiano, porque é no cotidiano que o extraordinário de Deus acontece. Então a presença que transforma não acontece nos momentos programados da vida, acontece na bagunça da vida, no dia a dia. Mas você pode estar olhando e falando assim: Arthur, eu preciso de fato que Jesus toque a minha família, eu preciso de fato que Jesus transforme a minha família. E de fato Deus vai se transformar, porque quando a gente olha para a perspectiva bíblica, a gente olha para a história bíblica, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Nós vamos ver que pais que tomaram uma decisão e buscaram a Jesus tiveram a sua família transformada. Uma das histórias que mexe com o meu coração é a história da viúva de Naim, aonde então está ali um momento onde o seu filho havia morrido. Estava vendo ali o velório do seu filho. Então Jesus olha para aquela mãe chorando, vendo o seu filho, o seu único filho ali naquele sepulcro, naquele lugar, vendo o velório, vendo o seu filho morrer. Ele então vai, se compadece dela, ele vai, toca naquele jovem, aquele jovem volta a viver. Eu vejo na Bíblia a história de Jairo. Jairo, um homem que, sim, ele era um dos altos, ele tinha um cargo alto na sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga ali daquela localidade, e ele vai até Jesus, ele clama a Jesus: Jesus, eu clamo a você, vem curar minha filha, Jesus, vem curar minha filha. E aí então ele recebe a notícia que a sua filha morreu. O servo chega e diz assim: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. E aí Jesus vira para ele e diz o seguinte: calma, ela apenas dorme. Então Jesus vai até a casa de Jairo, toca na filha de Jairo, e a filha de Jairo volta a viver. É um Deus do impossível que move o impossível para transformar famílias. Outra história que eu vejo na Bíblia: um pai desesperado porque o seu filho ali está possuído, e desesperado por Jesus, por encontrar Jesus, clama a Jesus, e Jesus vai lá e toca no seu filho, trazendo cura, trazendo libertação para o seu filho, e ele volta para os braços do pai. Outra história que nós vemos na Bíblia: o centurião, um homem de alto escalão, um homem que era tido com muito respeito em relação à sociedade. As pessoas tinham medo e respeito em relação a ele. Ele está pouco se lixando para isso, porque ele vê que o filho dele está doente, o filho dele está morrendo, e ele vai até Jesus, clama a Jesus, pedindo para Jesus curar o filho dele. E aí então Jesus fala assim: olha, pode ir, vai encontrar o teu filho. Então esse centurião, ele vai em direção à casa, e quando ele está chegando em casa, um dos seus servos vem correndo em direção a ele e diz assim: olha, o seu filho está curado, o seu filho está curado. E aí então ele pergunta: que horas que o meu filho foi curado? E aí então o servo fala o horário ali que aquele filho foi curado, e ele diz: foi exatamente a hora que eu encontrei Jesus, foi exatamente a hora que eu falei para Jesus. E o que eu aprendo com essa história, queridos? Com essas histórias, que pais que tomam uma decisão e buscam a Jesus terão a sua família transformada, vão ter a sua família transformada. Então esse é o nosso papel. Eu concordo com o que Billy Graham diz. Billy Graham diz o seguinte: o mundo tem fome do Evangelho, precisamos compartilhar a verdade de Cristo com a nova geração, pois o tempo é curto. Eu tenho certeza que você já lidou com isso. Uma hora era um bebê, agora já é um marmanjão. Sabe, o tempo passou rápido, o tempo é curto. Só que nesse tempo curto, uma das coisas que eu amo na palavra de Deus, ela diz o seguinte: que os campos estão prontos, mas o que falta é trabalhadores.
Não está dizendo que o problema é o campo. Não, o campo está pronto. O que falta é trabalhador. O que falta é pegarmos no arado, é pegarmos no machado, irmos lá, cuidar, lavrar, cuidar dessa plantação, cuidar desse campo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Está na hora de entrarmos de fato nesse campo. Está na hora de entrarmos nessa batalha. E a Bíblia vai dizer que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Então é um avante, é em direção àquilo que Deus quer para nós. O coração da nova geração está aberto, queridos. Está aberto, precisando de pessoas que cuidem deles. Jesus diz: tragam a mim esses pequeninos. Sabe, o nosso papel é levar esses pequeninos até Jesus, é tirar tudo que impede e levá-los a Jesus. Nosso ministério de pré-adolescentes tem uma coisa que eu falo para eles constantemente, sobre a parábola da semente. Vai chegar pré-adolescentes, vai chegar assim crianças, aonde essa semente ou essa história, esse pré-adolescente, ele veio e a ave levou. Essa semente que caiu num terreno cheio de pedras, essa semente que caiu num terreno de espinhos. Mas constantemente nós precisamos nos lembrar que é nosso papel subir a montanha, esganar aquela ave se for preciso, para pegar aquela semente e levar para um solo fértil. Vai ser nosso papel machucar as nossas mãos para entrar nesse terreno cheio de pedras, para tirar essa semente e levar para o solo fértil. Vai ser a nossa missão entrar no meio dos espinhos, se machucar, vai doer, mas nós vamos tirar essa semente e vamos levar para um terreno de solo fértil. Mas Arthur, pode ser que ali ele não criou raiz, pode ser que ele foi sufocado, porque é isso que o texto diz. Mas quando nós levamos essa semente para um solo fértil, eu creio num Deus que é um Deus do impossível, que faz as coisas acontecer. Porque aquilo que Deus toca, Ele transforma. Aquilo que Deus toca, Ele traz a vida. Aquilo que Deus toca, Ele reforma. Esse é o poder do nosso Deus. Mas a verdade é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? A Bíblia vai dizer que a nossa geração, ela clama a manifestação dos filhos de Deus. Ela clama que nós venhamos avançar. Então a nova geração está pronta para viver algo incrível, queridos, se nós mergulharmos, tomarmos uma decisão de buscar a Deus e mostrarmos para eles o quanto Deus é maravilhoso. É nosso papel chegar para o nosso filho, para a nossa filha, dizer assim: olha filho, filha, olha para mim, olha para mim. Porque é isso que a Bíblia diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então filha, filho, olha para mim, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, e eu estou caminhando, e eu quero que você venha junto. Vamos junto, filha, vamos junto, filho. É isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos a pregar de fato com a nossa vida. É isso que Agostinho diz: que a tua vida pregue mais do que teus lábios, que o Evangelho seja visível em ti, para que as novas gerações vejam a glória de Deus através da tua vida. Então é nosso papel pregar o Evangelho, é nosso papel se aprofundar no conhecimento da palavra, mais no conhecimento da palavra do que em coaches, ou saber sobre a Apple, sobre carros, sobre finanças, sobre inteligência artificial. Nós precisamos saber mais sobre a Bíblia. Nós precisamos desenvolver tempo de relacionamento com os nossos filhos, através da leitura bíblica, da oração, de conversas intencionais. Sabe, é investir de fato em acampamento. Poxa Arthur, mas acampamento é caro, é difícil. Eu vejo muitos pais fazendo rifa, correndo atrás, pré-adolescentes que vendem doce, para poderem conquistarem esse momento, para irem para o acampamento. Sabe, invista em viagem missionária. Ao invés de ir para aquele resort maravilhoso, vai para uma base missionária, viaja no sertão com seus filhos, vai viver essa experiência. Faça trabalhos voluntários junto com seus filhos. Uma das coisas que nós oramos é para que a nova geração, ela aprenda sobre louvor, aprenda a adorar, aprenda a cantar entregando o coração a Deus. Sabe, então invista nisso, ensinar seus filhos sobre os louvores, ensinar seu filho a cantar, a entoar, a adorar, não a ficar dançando no TikTok. É isso que nossos filhos precisam. E queridos, recentemente, tudo isso que eu estou falando para você foi uma pregação recente do pós-acampa. E logo depois do pós-acampa, um pai me mandou uma mensagem contando uma experiência dele,
daquilo que ele tem vivido. E eu quero ler essa mensagem para você. Ele diz o seguinte: Arthur, quando meu filho tinha 16 anos, ele parou de ir para a igreja. Começou a sair com novas amizades, se afastou da fé. E em pouco tempo, eu não reconhecia mais o meu filho. E eu me culpava todos os dias por ter priorizado tanto o trabalho, ter tido tão pouco tempo e momentos com o meu filho. Eu pensava, agora é tarde. Mas um dia, no silêncio da minha sala, eu me ajoelhei e fiz uma oração simples. E a oração foi essa: Deus, me dá uma nova chance de ser um pai presente. E naquele mesmo mês, eu tomei uma decisão de mudar. Comecei a orar alto na sala. Comecei a ler a Bíblia, mesmo que sozinho. Comecei a deixar recados carinhosos no quarto do meu filho. Parei de discutir para começar a ouvir. Demorou um pouco mais de um ano. Mas o meu filho chegou um dia e me disse: pai, posso ir com você ao culto no domingo? E aí então ele finaliza a mensagem: Arthur, aprendi que o filho volta quando o pai volta primeiro. O filho volta quando o pai volta primeiro. Então, queridos, para refletir e praticar, primeiro, nossos filhos não vão chegar ao próximo nível se nós não formos os primeiros a levá-los. Segundo, a fé que mais marca um filho não é aquela que ele vê no domingo, é aquela que ele vê dentro de casa. Nosso maior legado será a forma como conduzimos os nossos filhos a um relacionamento com Deus. Pode ser que você chegue num momento olhando tudo isso, dizendo assim: Arthur, eu falhei. Arthur, eu perdi tanto tempo. Arthur, será que ainda há tempo? Eu digo sim, há tempo, porque Deus não te chamou para se culpar e lamentar. Deus te chamou para se levantar. Deus te chamou para ir com fé, com amor, liderar os seus filhos de volta ao lar, de volta ao nosso Deus. Então ainda há tempo. O melhor legado que o seu filho espera e que seu filho deseja não é um nome, não é um carro, não é um diploma ou uma grande história. O que o seu filho ou a nova geração mais precisa é que a gente direcione o caminho para ele encontrar a Deus, e o resto Deus vai cuidar. Então, queridos, para finalizar, eu gosto muito de um filme, Os Vingadores. E nesse filme tem uma cena onde um dos meus personagens favoritos, Capitão América, ele está num momento onde parecia que tudo ia dar errado, que o Thanos ia vencer. E aí então ele se depara com aquela cena: o que fazer agora? E aí então a gente vê aquele momento de expectativa do filme, né? Da criação de esperança. E aí então os outros Vingadores aparecem para essa batalha. E aí então eles vão para essa batalha. E é muito interessante que chega um momento que o Capitão América, ele estende a mão. E aí então vem o martelo do Thor, todo mundo grita. Mas quando eu estava assistindo esse filme, eu aprendi algo. A gente não precisa de superpoder. Sim, de fato a gente está numa batalha todos os dias. Sim, de fato a gente olha para o mundo e parece que o mundo é mais forte do que as nossas forças. Parece que o mundo nos cansa. Parece que quando a gente olha para o outro lado e fala assim: cara, não vai ter certeza da vitória. Mas a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia nos diz que nós não precisamos de superpoderes, porque nós já temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. A Bíblia nos diz que nós não estamos sozinhos, então por isso há esperança. A Bíblia nos diz que nós não precisamos de uma ferramenta ou um elemento mágico, porque nós já temos a palavra de Deus, que é essa espada mais afiada do que 2 gumes, que penetra a alma e transforma o coração. Então nós não precisamos de mais nada além do próprio Deus e da sua palavra para transformar essa geração. Então, queridos, uma das partes mais belas do filme e que assim me impactou foi quando o Capitão América disse assim: avante, Vingadores. E sabe o que eu quero dizer para você hoje?
olhando para esse general invencível, que no seu dicionário não existe a palavra derrota. Avante, igreja rede, avante, pais, avante, líderes, vamos pregar o evangelho, vamos falar de nosso Senhor e Salvador, porque é disso que essa geração precisa. E se você deseja isso, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, pois nós vamos orar juntos. Vamos entregar a Deus juntos a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos futuros filhos, os nossos sobrinhos, aquelas crianças que você cuida no Red Kids, aquelas crianças que você cuida no Pulse Pré-Adolescentes, nos jovens, nos adolescentes. Agora juntos como igreja eu quero convidar você a orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha com o teu Espírito, que o Senhor nos encha da tua paz, da tua sabedoria, para de fato, Deus, liderarmos essa nova geração. Um povo que precisa. E está aqui, Deus, um povo que está clamando e clamando, Deus, pela tua direção. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é lâmpada para os nossos caminhos, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Então nós queremos, Deus, a partir da tua palavra, construir uma realidade nova. Nós queremos ser pais comprometidos. Nós tomamos sim de fato a decisão agora de pregar o teu evangelho, custe o que custar. Custe o que custar, pois nós sabemos que o poder está em ti, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por ser um Deus presente, nós sabemos que o Senhor sempre está e sempre cuidará. Então nós queremos, ó Pai, construir a nossa vida em Ti. Nós queremos construir a nossa família em Ti. Então, Pai, esse é o nosso desejo. É isso que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.